Bíblia católica. Essa é uma questão importante para todo aquele que não conhece a Igreja Católica e se converte. Acredite se quiser, lá no meu grupo de catequese, teve pessoas que foram com Bíblias protestantes nos primeiros dias, até perceberem que a Bíblia Católica é um pouquinho diferente do que a Bíblia protestante, porque a Bíblia protestante faltam alguns livros, né, que contém na Bíblia católica, mas neste vídeo eu não quero falar sobre as diferenças entre as Bíblias protestantes e as Bíblias católicas, mas eu quero falar sobre a Bíblia que eu comecei na catequese, que é essa aqui, uma Bíblia pastoral. Na verdade, assim, a que eu comecei mesmo foi essa aqui, mas daí eu comprei, logo depois eu comprei essa Bíblia aqui, porque eu queria fazer, porque eu queria aprender, né, melhor como eu iria manusear a Bíblia. E aí você pode ver aqui, ó, identificar que ela tem as cores, então ficava muito fácil de manusear. Tanto que, quando falavam assim, abre em Mateus, cara, eu abro na hora, porque ele tá marcando aqui o evangelho, né? E ele divide por cores, então fica muito fácil de identificar. Não é só chegar e manusear, tem que ter um pouquinho de experiência, mas na catequese a gente aprendeu, e aí ficava fácil de manusear essa Bíblia. Então, ela foi realmente a Bíblia que eu mais usei na catequese. Porém, conforme eu fui adentrando um pouco mais na igreja, entendendo um pouco mais, eu descobri que necessariamente existem Bíblias que se aprofundam e que têm uma linguagem mais assertiva. São várias. Porém, eu preferi buscar uma Bíblia que foi matéria de indicação. Então, eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém. Essa aqui é uma das Bíblias que indicam muito, os católicos indicam muito. Não significa que só essa aqui é boa, tem várias outras, como a Bíblia do Peregrino, a última versão da Bíblia da CNBB. Então, tem várias outras Bíblias que são muito boas e que tem uma diferença entre as Bíblias pastorais. Muitas pessoas falam que as Bíblias pastorais, ela tem uma linguagem um pouco mais atual, uma linguagem um pouco mais aberta, o que, de certo modo, não é tão bom quando você está estudando a Bíblia. Eu digo, se você é uma pessoa que quer se aprofundar um pouco mais, quer entender um pouco mais sobre a Bíblia, é interessante que você busque Bíblias que tragam essas posições e na forma da palavra corretamente. Porém, num nível catequético, as pastorais servem muito, porque muitas vezes é o primeiro contato ali que o fiel está tendo com a igreja, e não adianta trazer palavras muito difíceis, né? Porque a Bíblia, ela não é algo tão simples assim de entender. Se fosse tão simples, não haveria tantas heresias no mundo em relação à má interpretação da Bíblia Sagrada. Então, importa muito como aquilo está escrito, porque muda a interpretação da Bíblia. Lembro eu de um caso que vocês vão lembrar, de um pastor. Esse caso, cara, deu no Fantástico, de que ele, com uma mulher, eu acho que era uma mulher de um fiel lá da igreja, ele teve uma relação com ela, uma relação que foi um adultério, e ele disse que estava escrito na Bíblia que era para fazer aquilo. E aí, cara, é vergonhoso. Eu vou deixar esse take pra vocês verem, só pra vocês terem uma noção que, assim, toda vez que eu assisto eu fico, cara, não é possível. Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu.
A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção. Ele não só interpretou errado, ele leu errado. E aquilo causou um pecado mortal, né? Alguém que estava lendo a Bíblia cometeu um pecado mortal porque leu errado. Não é nem uma questão de interpretação. Olha para você ver o perigo que se tem a partir do momento que nós temos simplesmente a Bíblia em nossas mãos e podemos dizer que entendemos aquilo sobre ela. É muito, muito, muito perigoso. Agora, como católico, eu posso dizer para você que o exercício vai além de ler as escrituras, mas eu digo que é uma atividade importante. A atividade mestra enquanto católico, enquanto cristão, é você ler a Bíblia. Ler a Bíblia é a Sagrada Escritura. Tudo que nós temos é pautado na Bíblia. A Bíblia é o que nós temos de sagrado, né? Nós, como católicos, temos o complemento que são os outros 2 pilares, que é a tradição e o magistério. São esses os pilares que fazem a gente saber qual que é o direcionamento e o que a Bíblia quer nos dizer. Assim, nós não fazemos más interpretações ou interpretações do jeito que a gente mesmo quer, né? Ah, mas eu entendi o cara. Tipo, não importa o que você entendeu, o que a tradição e o magistério entendem disso, para que nós possamos dizer que é fato aquilo. E é por isso que nós temos que seguir essa linha. Então, recomendo muito que vocês tenham a Bíblia Jerusalém, mas quem está no começo aí, né, da caminhada, recomendo também, né, que tenha a Bíblia Pastoral, desde que seja só para você conseguir ler de forma mais facilitada, porque as palavras aqui são mais simples mesmo. Mas eu tenho lido bastante a Bíblia de Jerusalém e não tenho tido tantas dificuldades também, tá? Também recomendo a Bíblia do Peregrino se você assim quer se aprofundar muito, porque a Bíblia do Peregrino ela tem muitas informações além da Bíblia, assim, que fazem com que ela seja uma Bíblia muito rica. Tanto que ela é bem mais grossa do que as outras por conter essas informações. Então, recomendo também. Uma das coisas que eu acho interessante e eu não entendia, desconhecia como protestante, como evangélico que era, é o catecismo da Igreja Católica. O catecismo, gente, ele não substitui a Bíblia, claro. É o catecismo. Isso aqui é o nosso direcionamento enquanto magistério, tradição e Sagrada Escritura. Então aqui o catecismo ele responde muitas coisas. Se você pega a Sagrada Escritura e acompanhado do Catecismo da Igreja Católica, você lê, cara, eu acho que efetivamente você consegue ter o melhor resultado. Porque aí você vai conseguir ir além e trazer respostas que talvez só lendo a Bíblia, nós, enquanto leigos, não conseguimos obter. Então, o Catecismo nos ajuda nisso, porque ele não é a Bíblia, ele não substitui a Bíblia, mas ele, baseado na Bíblia, interpreta muitas coisas importantes para nós e também nos direciona na vida comum nos dias atuais. Então, assim, o catecismo é maravilhosamente bom para quem precisa se aprofundar um pouco mais sobre a Igreja Católica. Olha, eu conheço muitos católicos que não têm o catecismo.
E, claro, eu não posso gastar dinheiro com catecismo. Gente, tem catecismo de todo preço, porque se você ir na sebo hoje em dia, se você tiver uma sebo na sua cidade, você vai achar catecismos por R$10, um usado, pequenininho, sabe? Não precisa ser capa dura e grandão, mas, assim, vai daquilo que você tem condição de comprar. Mas católico tem que ter catecismo, tem que ler o catecismo, porque faz muita diferença. Aqui, muitas vezes, você tem uma dúvida, quer corresponder, você vem aqui e lê. Não necessita de interpretação, que na verdade ele está interpretando a Sagrada Escritura e trazendo pontuações importantes de certos assuntos. Então, por exemplo, eu quero entender um pouco mais sobre adultério. Como a igreja enxerga isso baseado na Sagrada Escritura? Vai estar aqui. Mas aqui você tem também a luz da tradição e do magistério, que faz o catecismo ser extremamente rico, porque a gente tem doutores da igreja, a gente tem teólogos, a gente tem esses sacerdotes que são da igreja correspondendo a sua forma de entender, de interpretar, né? A sua forma não, a forma, o magistério, né? A interpretação fiel à Sagrada Escritura e o posicionamento da Igreja Católica. Então, recomendo muito que vocês tenham na casa de vocês. Então, a Bíblia Sagrada como todo católico sabe, ela não simplesmente surgiu do nada, né? Caiu do céu e estava aqui, vamos ler a Bíblia Sagrada. Teve que acontecer muitas coisas, né? Houve, assim, na história, muita caminhada pra gente ter uma Bíblia como essa aqui nas nossas mãos. Hoje é fácil dizer que nós temos a Bíblia, que nós podemos ler, né? Ela é acessível, muito acessível. Você acha a Bíblia de todos os preços. Porém, eu tenho que dizer para você que nem sempre foi assim, né? Nos períodos passados, na Idade Média para trás, era bem difícil você ter uma Bíblia porque ela não era desse jeito aqui como a gente está vendo. Eram papiros de papel, papiros e mais papiros que preenchiam bibliotecas inteiras para conter uma Bíblia, né? Então era muito mais complexo. Se você já assistiu The Chosen, você sabe, né, que, por exemplo, quando Jesus ele ia pregar, ele pegava um daqueles, né, papiros e abria. Então era uma palavra. Pensa, tipo, era um papel gigante para fazer uma pregação. Então, pensa, então quantos papiros deveriam ter para a gente ter uma Bíblia completa como nós temos hoje, né? A partir do surgimento das gráficas que a Bíblia realmente começou a ser reproduzida com mais facilidade, diferente que muitos pensam que foi Lutero quem foi lá, traduziu a Bíblia para o alemão e aí todo mundo tinha Bíblia. Na verdade, isso não é realmente a verdade, porque a verdade é que na época que começou a surgir as gráficas, que começaram a imprimir o papel, ficou muito mais fácil de conter a Sagrada Escritura como Bíblia, tá? Então aí a gente tem hoje ela com essa acessibilidade. Porém, como vocês veem aí, né, no dia a dia comum, é que o acesso à Bíblia também traz grandes heresias, infelizmente. Mas o vídeo é sobre isso, é uma recomendação que eu faço. Estou muito feliz por ter agora também a Bíblia de Jerusalém. Quero futuramente ter a Bíblia do Peregrino, mas ainda eu acho que tá bom ter só de Jerusalém, né? A gente tem que investir, não é barato, né? Só para falar para vocês, essa Bíblia aqui de Jerusalém eu comprei na Livrarias Curitiba e paguei em torno de R$110 nesta Bíblia aqui. Então, a do Peregrino deve custar uns 150. Eu vi a Bíblia Ave Maria, que ela é muito utilizada também, ela tem um teor mais pastoral, mas não é como as pastorais que eu mostrei aqui para vocês, ela é muito recomendada, ela custa mais ou menos uns 190, então a Ave Maria ainda mais cara do que essas. Mas se você puder e ter a oportunidade, compra a Bíblia de Jerusalém, que é muito, muito boa e faz muito sentido. Galera, se você ainda não conhece a comunidade de Volta a Roma, recomendo muito para você conhecer a comunidade. Ali no primeiro link da inscrição e no primeiro comentário fixado, vocês vão poder acessar o link e acessar a nossa comunidade lá no WhatsApp. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a Igreja Católica, quer se aprofundar um pouco mais, se você quer despertar algo dentro de você, mas você ainda tem dúvida, a comunidade é o lugar certo. Então, acesse o link que você vai estar com a gente lá e outros especialistas da Igreja Católica. Se você ainda não me segue lá no Instagram, tô fazendo uma campanha pra galera seguir no Instagram, né? Porque é importante seguir no Instagram, me sigam lá no Instagram, o Rafa Católico. Tô começando a fazer muito conteúdo legal, a galera tá seguindo, tá crescendo devagarzinho, então eu conto muito com a sua colaboração. Se você ainda não é inscrito no canal, considere aí se inscrever para você ver mais conteúdo
conteúdos como esse. Curta, compartilha, comenta. Eu vejo todos os comentários, tá bom? Todos os comentários. Então é muito importante também o seu comentário aqui no canal. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!